Uso do banheiro por crianças autistas. Você, familiar, passa por esse desafio de auxiliar a sua criança a começar a utilizar o vaso sanitário? Vou te dar algumas dicas nesse vídeo que vão poder te auxiliar a tornar esse processo mais prazeroso, a tornar esse processo menos traumático para a criança. Algumas informações necessárias. Dica número 1. Perceba qual é a maior dificuldade da sua criança em relação ao uso do banheiro, ao uso do vaso sanitário. A sua criança, provavelmente, ela pode ter aí algum transtorno do processamento sensorial e que chegar nesse ambiente, um ambiente muitas vezes pequeno, mais fechado, essa criança pode ter dificuldade, seja com o vaso sanitário, olhar para o vaso sanitário e ver que tem ali uma abertura e ter medo de cair nessa abertura, seja o vaso gelado ao encostar a sua pele, seja o barulho da descarga, seja diversas outras informações nesse ambiente, ou até mesmo a dificuldade de sair da rotina, do que ela já estava acostumada, que era utilizar as fraldas. Geralmente essa criança passa 2 anos da sua vida, 3 anos utilizando fraldas e um belo dia uma pessoa chega e diz que você não vai mais usar a fralda, agora o xixi e o cocô é no banheiro. Então as crianças vão ter uma dificuldade podem ter uma dificuldade em seguir uma nova rotina de cara. Então é preciso ensinar essa criança aos poucos a flexibilizar. Então perceba, você familiar, onde pode estar a dificuldade inicial dessa criança. Se é na quebra da rotina, se é em seguir uma nova rotina, ou se é relacionado de fato, a itens que possam estar existindo ali, dentro do banheiro, ou barulhos, ou algumas questões que podem estar aí dificultando esse processo. Dica número 3. Ao perceber essas dificuldades, inicialmente, trabalhe de forma lúdica, na brincadeira, por meio de contações de história, traga para o universo da criança, pegue personagens preferidos, utilize recursos, itens de interesse dessa criança, para que na brincadeira você possa iniciar esse processo. Conte histórias em que os personagens dessa criança, os personagens favoritos, vão ao banheiro, utilizam o banheiro, para que esse processo seja o mais lúdico possível. Dica número 4, utilize reforçadores, ou seja, reforce o comportamento adaptativo, o comportamento algo esperado dessa criança. Se o comportamento esperado era que ela aceitasse inicialmente ir ao banheiro e fizesse o seu xixi, fizesse o cocô no banheiro, ainda que nas fraldas, reforce esse comportamento algo, esperado e reforce cada vez mais comportamentos aproximados do objetivo final, que é sentar no vaso e fazer então aí o xixi e o cocô, utilizando itens de interesse para que essa criança entenda que esse comportamento, utilizar o banheiro, fazer xixi no vaso, pode me trazer consequências positivas. Mas se a criança não conseguir, tenha paciência, persistência e em nenhum momento utilize de punição com a criança, para não tornar esse processo traumático. E lembrando que a punição, ela não ensina, ela só diz o que a criança não deve fazer, mas não ensina o que ela precisa fazer. Então, o caminho da empatia, do respeito e do reforço positivo vai te ajudar muito mais nesse processo. Se você ficou com alguma dúvida, quer saber mais, digita aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar. A minha causa é o autismo. Vamos juntos nessa causa? Até mais, hein?